E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Estamos então nesta quarta-feira, e quarta-feira, você sabe, é dia da nossa Quarta Missionária, é dia de a gente conhecer os nossos missionários, né? Que estão aí esparramados por este Brasilzão e fora dele também, não é? Mas acho que hoje nós vamos conversar com pelo menos, você já tem 15 anos já, ô Isadora? Já. Bom dia, querida, tudo bem? Tudo em paz? Hoje a nossa entrevistada de hoje é a Isadora Dorca Caldeira, e ainda tem nome de princesa, enorme, Isadora Dorca Caldeira Figueira. Eita, ela é da primeira igreja batista lá de São José do Rio Preto. Hoje ela está atuando em Radical Sertanejo. Legal. E a cidade que ela atua hoje é Quitaiús, que é distrito de Lavras da Mangabeira, no Ceará. Eita. E já atuou em outros projetos de missões nacionais ou não, né? Então, enfim. Mas a gente vai saber, vai conhecer um pouquinho mais a Isadora. Então, por isso que eu achei que ela ainda não foi para fora do Brasil, pelo menos aqui, né? Não tá dizendo nada, justamente pela aparência da Isadora, que é bem novinha, hein, Isadora? Bom dia, menina. Tudo bem? Tudo em paz contigo? Bom dia, graça e paz. Tudo bem, graças a Deus. Ainda não saí do nosso Brasil, não. Legal, bacana. Então hoje você está no Ceará, não é isso? Isso. No Ceará, pertinho de Juazeiro do Norte. Agora, eu achei que eu não sei se eu tinha conversado. Eu já conversei com você, já ou não? Já. Só que eu acho que eu não te vi, não é isso? Acho que foi só áudio, né? Acho que na época não teve vídeo. Na época que conversou, tava, acho que na época da Semana da Igreja Multiplicadora do Congresso. Sim. Aí eu apareci em áudio, mas vocês estavam lá no stand da Rádio 316. Lá em Vitória. No Congresso. Isso. Lá em Vitória. Aí eu não sei se lá tinha imagem, né? Eu também não lembro, né? Mas eu vi vocês, só vocês acho que não me viram. Legal. Você mora com com mais duas meninas, não é isso ou não? Agora é só mais eu e mais uma menina. Sim, que uma era baiana, a outra acho que era do Rio, era? Do Rio de Janeiro. Isso. Tá vendo? Eita, a memória tá quase boa. Eu tô chegando. Mas aí, falei. Agora só tá eu e a baiana. Nesse exato momento ela tá de férias, saiu de férias ontem. Eita. Então, aí você tá sozinha em casa. Tá Isso. Atuando sozinha. E como é que tá os trabalhos aí? Como é que você vai? Como é que estão os trabalhos aí? Tá bem, graças a Deus. Esse final de semana a gente comemorou 1 ano da congregação aqui, que a gente chegou em abril do ano passado. Sim. E aí a gente pôde comemorar 1 ano da congregação, já com alguns irmãos, e a gente também recebeu a 12ª turma do Radical Sertanejo. Sim. Agora eles estão no tempo de imersão, a formatura deles vai ser semana que vem. Mas aí eles estavam visitando alguns campos e a gente teve a alegria de receber eles aqui no nosso distrito. A gente pôde fazer um impacto evangelístico, aproveitar bastante a presença deles aqui e comemorar também o aniversário da congregação. Que legal. Graças a Deus. Você já formou faculdade, tudo? Eu acho que eu lembro que você era formado em alguma coisa ou não? Ou estava começando? Como é que tá? Você que era psicóloga, tinha uma psicóloga, uma enfermeira e tinha a outra, que você era... Eu. Eu só tenho o ensino médio por enquanto. Esse ano, como eu já... Sim. Depois do Radical, né? Se a gente dá continuidade no programa, a gente entra no programa de formação missionária. Sim. Que aí, esse ano, eu comecei o seminário de teologia no Seminário Batista do Sul. Sim. Então, eu tô em formação agora, fazendo teologia. Tá, fazendo primeiro semestre. Que legal, que bacana. E você... Eu queria que você trouxesse, que acho que essa parte aí eu não lembro, Isadora, como é que foi o teu chamado, hein? Como é que você foi parar aí em Quitaiús, né? Por que missionária, né? Porque, assim, eu acredito que é uma pergunta que você deve ouvir muito das pessoas, não é? Porque a gente está vendo uma moça nova, bonita, né? E aí o que a sociedade normalmente, quando vê
exatamente essas características. O sonho é da sociedade, né? Então, vai ser uma médica, vai ser advogada, vai ser uma engenheira, vai ser isso, aí que você fala, não, eu sou serva do Senhor, eu sou missionária, e fica todo mundo assim, mas como assim? Como missionária, né? Como é que você deixa o negócio e vai ser missionária e tal? Conta pra gente como é que foi essa evolução, que eu não lembro dessa parte aí que eu comecei. Com certeza eu te fiz essa pergunta, mas eu não lembro a resposta tua, vai. Sim. Então, eu conheci missões no início da minha adolescência. E aí sempre foi algo que, mesmo não entendendo muito bem, eu me sentia algo diferente quando se falava de missões. Só que como eu ainda estava no início da caminhada cristã com Deus, então no amadurecimento disso, Deus foi me confirmando que Ele estava me chamando para servir integralmente na missão dele. E aí, no início, no entanto, eu até pensava que eu tinha um desejo muito grande de fazer missões, mas eu pensava que eu precisava ter uma formação excepcional, assim, já ter pelo menos feito teologia, ter alguma faculdade que ia contribuir, e de fato isso é muito bom. Mas eu achava que eu precisava fazer tudo isso antes de ir para o campo. Mas, e aí foi bem naquela época final do ensino médio que a gente tem que decidir o que vai fazer agora, que fazer da vida, faculdade ou não. E aí eu decidi por fim que eu ia estudar para poder prestar pedagogia. Que eu pensei que seria uma faculdade que era uma área que me interessava e que seria útil para o campo também. Mas Deus tinha outros planos, né? E de algumas maneiras Ele me confirmou que esses não eram os planos dele para minha vida nesse momento, né? Naquele momento. Eu conhecia já o programa Radical, mas não era tanto. Aí foi nessa época também que eu comecei a pesquisar mais sobre. Pesquisei um pouco sobre missionários que estavam no Radical e tudo. E aí isso foi me confirmando. E aí eu fiz a minha inscrição para o programa Radical. Cheguei até a prestar prova, porque eu ia fazer vestibular para fazer uma faculdade de pedagogia pública estadual que tinha na minha cidade. Cheguei até a prestar a prova, mas não terminei, porque eu senti no meu coração que não era mais aquilo que eu queria fazer, não naquele momento. E aí foi quando eu me inscrevi no programa Radical e, de fato, era o que hoje eu entendo que era a vontade de Deus por completo, porque eu me sinto feliz, realizada e cumprindo a vontade de Deus para minha vida. Desejo ainda, já como eu disse, esse ano a gente começou, né, a estudar no seminário, teologia, e estou muito feliz, muito animada, ainda está no começo, nos primeiros meses, mas é uma alegria poder já estar fazendo essa faculdade e desejo depois, hoje eu vejo que eu posso estar servindo no campo e ainda assim estar aprendendo, e planejo futuramente fazer uma faculdade para agregar mais. Só que eu tô falando isso porque é muito interessante, porque na minha mentalidade eu achava que eu precisava vir pronta. Só que a gente é tão inocente, porque até acho que aqueles que se sentem prontos pro campo, como que Deus ensina. Coisa, né? Como que a gente aprende muito com o nosso Deus. E se for olhar para a Isadora de um ano atrás e a Isadora que eu sou hoje, eu imaginava que eu ia aprender muitas coisas, mas eu não imaginava que eu ia crescer tanto e aprender tanto com o nosso Deus. Então, eu me sinto feliz e me sinto alegre por poder ter dito sim no momento certo. Eu acredito que se eu tivesse fazendo a faculdade, não sei como seria, mas talvez eu não estaria tão feliz, tão realizada como estou hoje. Sei que longe da minha família, pude revê-los recentemente, que eu fui de férias também, mas mesmo assim, a saudade, mesmo sendo presente, essa volta fez com que confirmasse que, apesar de tudo, apesar da saudade, e apesar de estar longe, Deus tem cuidado de mim e Ele tem me usado aqui. Então eu creio que essa é a vontade dele da minha vida nesse momento. Me sinto muito feliz de poder estar servindo o Senhor aqui em Quitaiús, no projeto de plantação da igreja daqui, e glória a Deus por isso, né? Ô Isadora, eu quero dizer pra você que você é uma inspiração, viu? Deus te abençoe, que Deus continue te dando graça, sabedoria para inspirar outros jovens, não é? Porque, na boa, no tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Nesse tempo louco que estamos vivendo hoje, de fato você é uma exceção, né? Sabemos que como você
glória a Deus, tem muitos outros jovens que estão aí espalhados pelo Brasil e tal, mas vocês são exceção, né? São exceções, é porque assim, hoje o que o mundo oferece, né, para os jovens principalmente, meu Deus do céu, né? A gente vê aí muitos jovens correndo risco, só o fato de entrar para uma faculdade, o cara, às vezes o garoto tá ali, ele cresceu no evangelho, né? Tá ali, tá indo para a igreja e tal, aí de repente ele entrou numa faculdade e ele não conseguiu influenciar, e pelo contrário, tá sendo influenciado, né? E aí virou a cabecinha e tal, e o cara verteu para outras coisas, né? A gente vê aí tantos de filhos de pastores com as suas cabecinhas todas, né, afastadas mesmo do evangelho e tal. Então, assim, quero dizer para você que você é uma inspiração, né? Tomara a Deus que muitos jovens estejam ouvindo a rede nesse momento, né? E aí me conta, e os teus pais, né? Como é que, quando você disse assim, olha, eu tô indo bem ali no Ceará, morar lá um tempo e volto. de São José do Rio Preto pro Ceará, o que, uns 3.000 km aí ou não? Por aí mesmo. Por aí, né? Então, aí quando você disse pra eles isso, que ia bem ali no Ceará passar uma temporada lá e tal, o que eles disseram? Vou junto também. Sim, de fato, aproveitando a sua fala, infelizmente, né, muitos jovens hoje têm buscado coisas que são vãs passageiras, né? Sim. Mas a gente tem esperança, né? Não só meu testemunho, mas eu creio que eu tenho visto, né? Não conheço pessoalmente, mas tenho visto muitos jovens participando dos programas radicais. Sim, a gente vê eles aparecendo e é uma alegria, eu fico muito feliz. Não consigo acompanhar tudo, queria eu poder ouvir todos os testemunhos, mas me alegra muito saber que tem jovens que têm se despertado e que têm visto que o que realmente vale a pena é estar servindo ao Senhor e dar a nossa força, né? Da nossa juventude na obra do Senhor. Os meus pais, eu conheci o programa Radical antes de ter 18 anos. E como eu sempre foi algo que eu comentei com minha mãe, o desejo que eu tinha de servir ao Senhor no campo missionário. Então, eles já tinham um certo conhecimento, não foi algo que foi pego desprevenido. Meus amigos mais próximos e tudo mais. Só que quando eu falei do programa Radical que eu tinha vontade mesmo, não foi assim logo de cara. Porque ainda eu vim pra cá com 18 anos, né? E aí eu apresentei pra eles antes dos 18. Então eles falavam, espera um pouco, você ainda é muito nova, nem tem a idade ainda pra ir, talvez seja bom esperar uns anos pra você ver se é isso mesmo. Só que aí, de fato, quando eu já tinha 18 anos e abriu as inscrições e eu senti muito forte no meu coração de fazer a minha inscrição, aí eu fui mesmo para oração e para o convencimento, né, de apresentar para eles como é que era algo tranquilo, né, seguro, porque de fato o programa não era tão conhecido assim, então eles não sabiam como é que seria. E aí eu fui explicar para eles como é que era tudo, onde eu estaria, o que eu iria fazer, e aí eu acredito que Deus fez com que eles compreendessem. Minha mãe, ela me apoiou desde o início, e aí meu pai que ficou um pouco assim, né? Porque eu sou a filha mais velha, eu só tenho um irmão mais novo, adolescente ainda. Então, só somos em 2. E aí, a filha mais velha sempre é mais querida, assim, cuidada pelo pai e tudo mais, super protegida. Então, meu pai ficou um pouco assim, não deixou assim tão facilmente. Mas ele foi vendo que, de fato, essa era a vontade do meu coração. Minha mãe também foi mostrando para ele que eu estava feliz em estar tomando essa decisão. E eles foram compreendendo e aceitando. Minha família foi aceitando dia após dia. E também é interessante que no começo, quando eles me ligavam e eu já estava aqui, eles viam como é que estava a minha expressão, como é que eu estava, as coisas que eu contava. Então eles viam que não foi algo que estava sendo ruim para mim. Eles já teve vezes até deles comentarem como que eu estava com um semblante muito feliz. E isso, de certa maneira, confortava eles também, saber que eu estava bem. De saber que mesmo longe eu estava com pessoas cuidando de mim, porque mesmo estando a 3.000 quilômetros de distância, aqui a gente não é solto num campo e fica sozinho. A gente sempre tem mentores, outros missionários, sempre tem uma rede de apoio, assim, que está sempre ao nosso lado nos ajudando no projeto. Então isso que é maravilhoso, porque isso passa uma confiança tanto para os nossos pais, no caso eu que sou mais jovem,
mas também para nós que estamos fazendo a missão, né? De que a gente de fato é amparado e é cuidado por outras pessoas mais experientes que já estão no campo. Então, tudo isso foi um percurso que eles foram compreendendo, né? Dia após dia. E agora que também que eu voltei de férias, eles chegaram a comentar que de fato estavam mais tranquilos em relação a isso. No início eu ia vir para ficar um ano, e depois de um ano eu ia ver se de fato eu ia continuar ou não. E aí eu dei sentimento e eles têm aceitado, eles têm visto que tem sido uma bênção. E acredito que eles ficam muito felizes, né? De, mesmo longe, né? A saudade é grande, mas de ver que eu estou bem, graças a Deus, que Deus tem me cuidado. Muitas vezes podia estar perto deles, mas de que adiantaria se Deus não tivesse guardando, me cuidando, de nada valeria. Então não importa o local onde a gente está, a gente crê que o nosso Deus guarda e nos protege de todas as situações, né? Ele sempre está no controle de tudo. Que legal. Legal mesmo. Ô Isadora, e aí, e como é que tá aí Quitaiús? Adaptadíssima? Virou cearense mesmo, de coração já? Já, eu me adaptei muito rápido. Sim. Foi uma coisa muito boa, graças a Deus. As pessoas aqui, eu vim de uma cidade um pouco porte médio grande, né? Uhum. 500 mil de habitantes. E aqui tem 5 mil habitantes, olha, mas mesmo assim... Todo mundo conhece todo mundo, já sabe que você é a missionária que tá aí, a missionária sim, paulista, a outra é a baiana e tal, todo mundo conhece tudo e tal, né? Legal. E a cidade pequena, e como é que tá, bom, eu até te cortei, você nem concluiu aí, a tua adaptação então tá de boa, tá tranquila, né? Sim, foi tranquilo, graças a Deus. Mesmo nessa diferença, o pessoal aqui é muito receptivo, né? Então isso facilita, e é bem isso. É quase como se fosse uma grande família, porque todo mundo sabe o que está acontecendo com todo mundo, se vê na rua, cumprimenta, se alguém está passando por um problema, impressionantemente toda a cidade está sabendo. Né? Então de fato conhecem tudo e todo mundo, né? Mas mesmo assim isso não foi um problema. Consegui me adaptar tranquilamente. Legal, bacana. E aí você falou que tá aí há um ano, né? Vocês estão há um ano aí só, né? Fez agora um ano, né? Legal. E eu lembro que vocês também, eu acho que vocês, eu, se não me falha a memória, acho que eu entrevistei as 3, não foi? Sequencialmente, se não me falha a memória e tal. E vocês, eu lembro também que vocês falaram que a questão da idolatria é muito forte aí, né? Principalmente do Padre Cícero, que eu acho que essa cidade fica também próximo da cidade de Juazeiro, né? Juazeiro do Norte e tal. E como é que tá isso hoje aí, Isadora? Você sente que mudou alguma coisa e tal, ou não, continua mesmo, a pressão idólatra continua a mesma coisa? Como é que tá isso daí? Ainda a idolatria é muito forte, porque é uma coisa infelizmente enraizada, né? Como é uma tradição passada de família, né? Quase família, uma cultura, da cultura. Então eles seguem sem nem muito ter base do porquê segue, né? Eles acreditam e vivem nessas práticas sem entender muito o porquê. Mas uma coisa que que acho que facilitou, né? Que quanto mais tempo a gente tem passado, a gente tem começado a entender melhor, né? Esse povo. Então a gente tem aprendido melhores estratégias de como apresentar o evangelho, de como lidar com essa idolatria, né? No início a gente aprende, né, de modo geral, como é que funciona a idolatria e tudo, mas é nas experiências, na vivência que a gente vai vendo como que são as particularidades de cada um, né? Sim. E acho que não que mudou a idolatria, a fé deles, infelizmente ainda é algo muito enraizado. Mas a gente tem aprendido, Deus tem nos ensinado estratégias para a gente poder alcançar com mais facilidade o coração deles. Temos entendido melhor como é que funciona as coisas por trás dessa idolatria. Ano passado a gente teve a oportunidade de participar de uma romaria em Juazeiro do Norte. Então a gente pôde ver o que eles acreditam de fato. Qual é a base de fé deles? Porque tem gente que sai de tão longe, porque a gente conheceu até um homem de Brasília que tinha ido para Juazeiro do Norte, a gente pôde evangelizar ele, porque ele tinha descoberto que estava com câncer e foi buscar uma resposta em Juazeiro do Norte, nessa romaria. Graças a Deus que ele, de certa maneira, encontrou a resposta para isso, que a gente pôde apresentar o evangelho para ele, a gente, com muita cautela, de que a gente estava no local onde a maioria, a gente estava cercado de romeiros, mas a gente pôde apresentar para ele.
essa verdadeira esperança, que a esperança dele não estava, né, em alguém que se dizia que faz milagres, um santo, mas estava em Jesus Cristo. Mas a gente tem vivido essas experiências que nos ajudam a entender o porquê dessa fé tão grande nele, né? Quem é esse Padre Cícero? Porque tantas pessoas, mais de 100 anos que ele já morreu, e tantas pessoas que ainda são idólatras e ainda são devotas a ele, né? Sim. Então, é isso que a gente tem aprendido, né? A cada dia, durante esse ano, a gente pode aprender mais sobre essas estratégias, de como alcançar melhor o coração deles. E como é que Graças a Deus, né? Amém. E como é que tá o trabalho aí de vocês? Você falou que como é que era o nome da carioca? Era Bianca. Bianca. A Bianca voltou pro Rio ou foi para outra cidade? Ela foi um tempo para outra cidade e aí agora ela voltou pro Rio de Janeiro esse ano. Sim. Faz pouco tempo, acho que faz dias assim que ela voltou pro Rio de Janeiro. Aí agora só tá eu e a Laís, que é a baiana. Laís, sim, que é a enfermeira, né? Isso, então. E como é que tá os trabalhos de vocês aí? Como é que você avalia? Vocês estão conseguindo alcançar aí o objetivo? Eu sei que a semente, a semeadura é grande, talvez não seja você que vai colher tudo que vocês plantaram, né? Mas, como é que tá? Como é que você avalia o trabalho de vocês hoje aí? Sim. Então, de fato, uma coisa que a gente tem percebido, né? Que talvez a gente seja as primeiras mesmo plantando nessa semente. Muitos que ainda só tiveram contato com a religião católica. Aqui tem igreja da Assembleia, adventista, congregação, mas elas não fazem um trabalho evangelístico tão ativo, né? Então, muitos estão tendo contato verdadeiro com o evangelho por agora, da gente compartilhar, da gente ensinar, da gente fazer estudos. Então, a gente tem tido já alguns frutos, temos preparado alguns irmãos para batismo. Assim que Laís voltar de férias, a gente já vai estar, antes do primeiro semestre do ano acabar, a gente, se Deus quiser, quer estar realizando batismos aqui. A gente tem visto que é um trabalho árduo, né? Porque, de fato, não é bem os primeiros, porque de fato já teve pessoas que chegaram. Mas ainda há muitas pessoas que, por muito tempo, tinham pavor de crente. A gente ouve muitos testemunhos que há menos de 10 anos atrás as pessoas nem nos receberiam da maneira como a gente foi recebida nesse tempo que a gente está aqui, de pessoas que contavam que não conseguiam, não falavam com o crente, e hoje a gente já dá um respeito maior. E aí isso facilita, e então agora a gente tendo essa abertura, que de fato foi algo que Deus foi quebrantando os corações dela, a gente tem conseguido proclamar o evangelho. Mas é algo que é no relacionamento, né? Então não muitas vezes tem situações, né, impactos evangelísticos, que a gente prega o evangelho e as pessoas já estão mais comovidas, e há muitas vezes uma grande colheita. Mas a gente tem visto que aqui é algo de muito trabalho ainda, da gente criar relacionamento com eles, da gente ir conhecendo mais da vida deles e compartilhando o evangelho nessa vivência dia após dia. E aí, com isso, tem sido alcançado pessoas, pela glória de Deus, pessoas têm sido alcançadas nesse relacionamento que a gente tem criado. Sim. Então, nesse momento, a gente segue a ideia os princípios de igreja multiplicadora. Então, a gente tem desenvolvido muitos RDs, né, relacionamentos discipuladores, e é isso que tem, de fato, dado resultados, que a gente começa despretensiosamente, né, fazendo um contato, indo na casa deles, conversando, ouvindo as histórias, e com o tempo a gente vai apresentando o evangelho, se a gente já vê um quebrantamento, a gente faz estudos, e com isso a gente vê que aí sim a gente consegue colher os frutos. Mas é algo que é aos poucos. Sim. Pode. Vocês têm essas pessoas, vocês estão direcionando para onde, assim? Você já tem um lugar de reunião? Vocês estão já se reunindo no fim de semana em algum lugar com essas pessoas e tal? Como é que tá nesse ponto aí? Sim. Como é que vocês estão fazendo? Então, a igreja, ela acontece na garagem da nossa casa. Sim. A casa que é o lugar pra gente ficar, ela tem uma garagem bem grande. Não é muito típico aqui das casas da região, né? Geralmente a porta já dá pra rua. Mas a nossa casa, graças a Deus, tem uma garagem bem grande. Então, a gente tem realizado durante todo esse ano os cultos na garagem da nossa casa. Ela é coberta, tem um bom espaço. E
E aí durante esse ano a gente tem realizado. Assim que a gente chegou, a gente já começou a ter cultos de domingo, e aí já acontecia, tem uma igreja Batista de Lavras, que é da cidade, né? A gente é o distrito dessa cidade. O líder que está lá à frente, ele vinha toda semana fazer cultos e estudo com dois irmãos, que são daqui de Quitaiús, e nem sempre dava para ir para lá, para as igrejas batistas aqui perto. E aí a gente deu continuidade nesses cultos de quinta-feira, que geralmente são cultos mais evangelísticos, que a gente dá prioridade para fazer na rua. Alguns acontecem aqui na nossa casa, mas é mais para fazer em cultos de rua de quinta-feira. A gente deu continuidade nesses cultos e a gente começou a fazer o culto de domingo de manhã e a escola bíblica, que acontece também na garagem, e o culto de adoração à noite. E a gente também começou um PGMI, de início com os irmãos que já estavam, né, esses dois. O primeiro PGM foi esses dois irmãos e nós três. E aí, com o tempo, foi se achegando mais pessoas. Então, a gente começou os trabalhos desde o início, né? Mas a gente tem orado, porque nosso desejo é que, futuramente, né, a gente entende que uma plantação de igreja a gente deseja deixar tudo certinho, a plantação concluída com o local. Por enquanto, graças a Deus, a gente tem esse local que é a garagem da nossa casa, mas a gente tem orado para que Deus possa nos mostrar um outro local mais para frente, para a gente poder estar no tempo certo, né? Vendo de construir ou alugar, para a gente poder estar realizando os cultos. Mas só o fato da gente ter, já desde o início, esse local tem sido uma bênção, né? A gente poder, sempre quando vai se reunir, convidar as pessoas, né? Tem um ponto. As pessoas aqui, a gente recebeu a Operação Jesus Transforma em julho, aqui no nosso distrito. E aí a gente foi abençoado com os missionários que vieram. Eles ofertaram uma faixa que a gente pôde colocar na frente, na garagem, né? Tudo certinho. Então as pessoas aqui da cidade já sabem também onde acontece a Igreja Batista, né? Então isso também facilita. Muitos passam na frente e veem que ali há uma igreja acontecendo, mesmo que não nos formatos certinhos, assim, né, de templo e tudo, mas já é um ponto de referência. Isso, de fato, já aproveitando a minha fala, até para contar uma experiência, de que ter essa identificação ajuda muito. E também, né, a gente teve duas experiências marcantes de que a gente sempre anda, né, pela cidade, fazendo as visitas, sempre apoiando as pessoas, e a gente é conhecido pelas pessoas, que elas nos veem. Infelizmente não dá pra gente conhecer todo mundo, porque é muita pessoa pra conhecer, mas eles nos conhecem, né? Sempre nos vêm passando. E já teve duas situações de duas mulheres que bateram na nossa porta, pedindo oração. A gente via que elas estavam de fato sem esperança, e a gente viu que foi Deus quem as direcionou até aqui, e foi ao fato da gente poder eles conhecerem, né, onde se reúne. Eles puderam bater na nossa casa e a gente pôde orar com elas, apresentar um pouco dessa palavra de esperança, e isso tem sido também uma forma como Deus tem abençoado as pessoas daqui, né? Graças a Deus isso tem acontecido. Muito bem. Isadora, e assim, eu acho que eu lembro que eu fiz uma pergunta para vocês a respeito do que a gente vê que o Nordeste, pelo fato de haver, né, muita idolatria e tal, alguns missionários que a gente já conversou, acho que eu devo ter perguntado isso para vocês, eles diziam eles dizem, né, que quando eles chegam, quando eles costumam chegar nas cidades e tal, principalmente cidades pequenas, que é o caso aí, que é um distrito, na verdade, né? Tem ali os líderes religiosos da cidade, né, e tal. E inclusive já teve até casos aqui de alguém dizer que, na verdade, eles tiveram mais dificuldade com líderes religiosos cristãos evangélicos do que com cristãos católicos, né, e tal. E em alguns casos, claro, mas hoje, como é que tá isso daí? Eu não sei, acho que vocês na época tinham falado que acho que havia alguma liderança nesse sentido aí e tal. Como é que tá isso? Você acha que continua e tem esse líder ainda, né? Isso ainda é forte aí? Como é que tá essa história aí? Então, a gente sempre tratou com muito respeito, né? Tanto
os líderes e os membros, né, das igrejas evangélicas e católicas, e a gente, assim, à vista de todo mundo, também foi tratada sempre com muito respeito. Mas, em questão de perseguição e tudo, a gente não sofreu tanto do líder católico, do padre, porque era um padre jovem que tinha chegado fazia pouco tempo, então ele era mais tranquilo. Mas a gente percebeu, principalmente na Operação Jesus Transforma, que foi o grande impacto que teve, né? A Operação Jesus Transforma aconteceu 3 meses depois que a gente chegou aqui. Então, a gente não tinha ainda conseguido, a gente conhecia o distrito, mas receber 20 pessoas num distrito tão pequeno foi algo que todo mundo ficou sabendo. E eram 20 pessoas que de manhã, de tarde e de noite estavam proclamando o evangelho, né? Que são os amarelinhos, como eles se conhecem, né? Então, eles foram em muitas casas e abordaram muitas pessoas que eram muito próximas dos líderes católicos. E aí a gente viu que a igreja não veio atacar diretamente, mas teve pessoas que a gente evangelizou, que a gente estava fazendo estudo, pessoas que a gente via de fato que eles estavam entendendo que não era a religião que salvava, que a esperança delas não podia estar na religião, nessa tradição, mas que eles precisavam crer somente em Jesus Cristo. A gente estava vendo eles entendendo isso, só que infelizmente teve casos da igreja católica, os líderes, né, irem fazer visitas e bater na porta deles e aí a gente depois, no outro dia, ir lá novamente para o próximo estudo e eles não quiseram nos receber. Teve alguns casos assim no Jesus Transforma, depois de Jesus Transforma também. Então a gente vê que eles não nos atacam, não nos perseguem diretamente, assim, mas eles vão por trás ali, né? A gente vai lá, faz o trabalho, conversa e aí eles vão depois, faz a visita. Eu não sei o que eles dizem, o que eles falam, mas quando a gente volta de novo na casa daquela pessoa, ela já não quer mais, infelizmente. Mas a gente também teve uma experiência recentemente que alegrou muito o nosso coração. Tem um senhor que ele tem estado conosco, participando dos cultos. A gente sabe que a filha dele, muito católica, ele também, muito católico, né? Mas ele começou a participar dos PGMs, do PGM que estava acontecendo, a convite da neta dele. No Jesus Transforma também ele chegou a participar de alguns cultos, né? Depois deu uma afastada, e aí ele voltou a participar do PGM. Que a neta dele, ela frequenta, né? É membro da nossa igreja. E aí ele, depois, mais do final do ano, para esse começo de ano, ele tem vindo participado de todas as reuniões. A gente tem até atividade de alfabetização, que a gente começou esse ano com adultos, e ele também está participando. E aí, recentemente, a neta dele nos contou, né, que bateram na porta da casa dele para levar a hóstia. Os líderes bateram lá. E aí ele falou aos líderes que não ia poder dar a hóstia porque ele estava frequentando a igreja dos crentes, que ele não ia poder tomar a hóstia por conta disso. Aí ele disse, não tem problema, não precisa me dar a hóstia, eu não vou abandonar, eu vou continuar indo nessa igreja, não tem problema, se vocês não querem me dar a hóstia, tudo bem. E ele tem um jeitão bem assim, então eu tô falando aqui calmo, mas ele tem um jeitão assim de... Então isso foi algo que alegrou muito o nosso coração, porque a gente tem começado agora com poder desenvolver um relacionamento com ele, compartilhar, e ele tem de fato se envolvido, tem tomado a decisão dia após dia de seguir a Jesus, e a gente tem orado por ele, e ele viu já um senhor, que muitas vezes são aqueles mais difíceis por estar tão ligado na tradição. Ele conseguiu, quando a igreja católica foi à casa dele, ele não se rendeu a talvez o convencimento desses líderes, e ele falou, não, eu vou seguir a Jesus e vou continuar indo naquela igreja, que é lá que eu tenho aprendido. Porque a gente sempre preza por não apresentar como a igreja, mas de fato apresentar aqui Jesus Cristo, porque essa é a grande questão. Aqui há tanto uma disputa tão grande por igreja católica, igreja dos crentes, qual é a lei certa e tudo, só que isso acaba fazendo com que tampe o mais importante, que é Jesus Cristo. No meio de tudo isso, no meio de todas essas pessoas tentando vender a religião certa, a gente acaba se perdendo naquilo que de fato é a esperança e que de fato traz a salvação. Então não que a gente segue de fato as doutrinas batistas e ensina isso a eles, mas a gente apresenta a eles Jesus Cristo, que esse é
o sentido de tudo, né? É Ele quem tem poder para nos salvar, é Ele quem tem poder para transformar vidas. E a gente tem visto isso acontecendo aqui. A gente tem visto vidas sendo transformadas. E nos alegra muito o nosso coração de ver poder fazer parte de tudo isso. Isadora, qual a estratégia assim que você vê que mais dá certo no tocante a combater a idolatria, né? Porque assim, a gente vê muito hoje, claro, a pessoa como que eu posso dizer, no desejo de salvar vidas, e claro, ela não teve nenhum treinamento, né? Mas ela se converteu, ela é crente, e muitas vezes quando ela encontra uma pessoa que, né, é muito idólatra e tal, aí ela já quer ir logo na canela, né? Ela já, olha, você larga, senão você vai pro quinto dos infernos e lá. E a gente sabe que não é assim, não é? A gente sabe que a pessoa tá ali, ela de alguma forma, ela tá ali consciente e achando que ela tá certíssima. Ela não tá ali ela não tá agindo dessa forma para pirraçar ninguém, não é? Ou para contrariar ninguém, ou porque ela é uma pessoa rebelde, não, ela tá ali por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, né? E aí, qual a estratégia assim que você e as demais meninas aí usam, né, para combater diretamente essa idolatria? Assim, a que mais dá certo, o que vocês fazem? Sim. De fato, se a gente for parar para pensar, elas estão enganadas, né? Uma verdade que foi apresentada para elas desde sempre. Sim. E aí, se a gente for até parar para se colocar no lugar delas, imagina você viver uma vida inteira onde você foi ensinado aquilo e de repente chega alguém no maior desaforo falando, tudo isso é mentira, você vai pro inferno, né? Deixa só, é o pior. Deixa eu fazer um parêntese aí, não esquece que você ia falar, não. Deixa eu fazer um parêntese. Tem uma história que o pessoal conta aí de uma experiência, né, que foram feitas com macaquinhos, né? Alguém botou aí um macaco num recipiente fechado ali, né? E botou uma torrezinha. E lá nessa torre ali, né? Uma torre mais alta do que o macaco, claro. E ali no topo daquela torre colocaram ali uma banana, né? E segundo a experiência, quando o macaco foi lá, ele levou, acho que um choque forte antes de ele tocar na banana. Ele foi para pegar a banana quando ele viu, né? Então quando ele chegou lá pertinho, ele levou um choque. Aí ele recuou. Passou-se alguns dias, ele foi lá de novo, levou outro choque. Passou-se, parece que outro dia, ele foi lá de novo, outro choque. Ele não quis mais ir. Aí colocaram lá um outro macaco, né? Quando colocaram lá um outro macaco, e esse macaco, na hora que foi para tentar subir, aí o macaquinho que tinha levado os choques já impediu de ele subir, né? E assim foram colocando macacos ali dentro e pegaram e tiraram o primeiro que levou o choque, tiraram lá de dentro e foram deixando esses macaquinhos para poder, né? Um foi ensinando o outro que aquela banana que estava ali, quem fosse tentar pegar iria levar choque, só que ninguém mais levou choque e ninguém mais tentou também ir lá buscar a banana, ou seja, nunca mais ninguém tentou e tal. E aquilo era uma verdade para eles, né? E virou ali uma experiência de laboratório. Então, só para tentar aí dar uma ilustrada, né, dentro daquilo que a gente está falando aí, né? Vai, Isadora, continua. Verdade, isso é um ótimo exemplo mesmo. Porque são experiências que não são eles que viveram, né? Foram passadas dos avós, alguém conta, né? E vive, né? Isso, e aqui há um tempo atrás a gente sabe que era muito comum ter esses costumes de colocarem os mais novos e contarem as histórias. Então, vários senhores que a gente vai evangelizar, a gente já, principalmente de sítio, a gente chega para contar alguma passagem da Bíblia para introduzir o evangelho, e aí eles já contam, porque meu avô contou que São Pedro andou por essas terras com Jesus. Aí tem essas histórias que trazem eles creem, né? Bíblicos. Eles falam isso até mesmo com uma certa convicção, né? Sim, que trazem princípios bíblicos, princípios que de fato estão na Bíblia, mas que não são bíblicos, não são histórias verdadeiras, né? São histórias inventadas. Então isso faz com que haja essa tradição que vai passando de família para família, e aí eles ficam enganados. E ainda tem a pressão, né, de que mesmo que eles às vezes queiram sair, como nessa história, às vezes tem um macaquinho que quer ir lá pegar, mas os outros não deixam,
não deixam eles nem tentarem, não deixam nem eles irem descobrir, talvez até levar o choque ou não, porque eles já ouviram. Então, às vezes, se tem alguém que deseja conhecer, é mais difícil, porque tem os outros que não deixam. Então, a gente percebe que os irmãos que estão conosco hoje, eles ouviram o evangelho quando foram para fora. Há irmãos que ouviram o evangelho aqui também, mas os primeiros, eles foram casos de irmãos que ouviram o evangelho quando foram para o estado de São Paulo, Fortaleza, outro local, e aí, ao ouvir, voltaram para cá e já tinham um conhecimento, né? Então, quando a gente chegou, a gente apresentou novamente o evangelho e eles aceitaram. Então, isso que é interessante. Mas eu acho que a estratégia mais eficiente é, de fato, o relacionamento. Porque, de início, se a gente for chegar, ele nem conhece, nem nos conhece, nem a gente conhece ele, e seria um desaforo a gente chegar falando que é verdade e que não é. Mas quando a gente já está numa convivência com aquela pessoa, já conhece os problemas, as situações, o que ela tem passado, e a gente também, ele nos conhece, isso facilita, faz com que nós possamos ter essa abertura de ir mostrando para ele a verdade dia após dia. E aí ele vai poder viver as experiências também que Deus vai mostrando na vida dele dia após dia. Porque a gente crê, a gente ensina, né? Eles irem também buscando a Deus cada dia. Então essas coisas vão fazer com que o Espírito Santo vá trabalhando e convencendo eles, né? Que a gente de fato não tem o poder de convencer, mas a gente pode apresentar da melhor maneira para eles, para que o Espírito Santo possa convencê-los. Então a gente tem visto que a estratégia mais eficiente é o relacionamento. É muito importante. Eu valorizo muito os impactos evangelísticos, como Operação Jesus Transforma, como esse que a gente fez nesse final de semana com esses radicais, mas a gente precisa entender que muitas vezes eles não vão pegar os frutos já naquele momento, mas eles vão abrir portas para que a gente possa ir lá, o missionário depois ir lá e criar relacionamentos. Então, na Operação Jesus Transforma, a gente pôde, depois que os missionários foram embora, continuar o relacionamento que eles criaram com muitas pessoas. Então, isso vai fazendo com que eles vá dia após dia conhecendo. E a gente também pôde, nesse impacto que teve, conhecer mais pessoas que também tiveram essa abertura e que agora a gente vai poder desenvolver esse relacionamento com eles para ir apresentando o evangelho e mostrando para eles que a idolatria é algo que não é da vontade de Deus, mesmo que muitas vezes a igreja tenta, com um jogo de palavras, com outras explicações, mostrar que não há nada de errado em adorar e orar para esses santos, rezar para esses santos. A gente vai mostrando dia após dia que nosso Deus é poderoso, e só no relacionamento a gente vai conseguir mostrar que de fato quem é poderoso é Jesus Cristo, e é Ele quem pode salvar e transformar nossas vidas, né? Sim. Então, alguém disse também. Só licença rapidão, que eu cheguei a comentar com. Eu posso sair só 2 minutinhos só pra abrir o portão? Pode. Eu tava esperando uma pessoa só pra vir buscar umas coisas. Ah, pode, claro. Eu tô sozinha em casa. Ah, não, tranquilo, vai lá. Vai ser rapidão. Ao vivo é assim, vai lá, corre lá. Muito bem, olha, são 10h50 em Brasília, 10h50 na nossa capital. Nós estamos conversando com a nossa querida amiga Isadora, né? A Isadora Dorca é o nome dela. Ela é da PIB lá de São José do Rio Preto, mas hoje está atuando como radical sertanejo na cidade de Quitaiús, né? Que é um distrito de Lavras da Mangabeira, lá no estado do Ceará. Então a gente está nessa quarta-feira conversando com ela que já está há 1 ano lá em Quitaiús, né? Eles estão ali trabalhando lá em Quitaiús, e ela está contando pra gente as suas experiências, né? Ela já falou aqui pra gente como é que ela chegou ali, como é que foi o chamado e tal. E agora, nesse momento, ela estava falando pra gente a estratégia, né? Quais as estratégias que eles usam, principalmente para combater, né? A idolatria. Como é que elas fazem para poder entrar numa família, né? Onde, uma coisa que ela me falou na última entrevista que a gente teve, né? Antes dessa aqui, claro, todas elas, né? As 3 meninas que moravam nessa casa aí, as 3 missionárias, elas falaram que quase todas as casas que elas entram, tem ali, né, tradicionalmente
uma estátua, né, do Padre Cícero, de uma estátua, e normalmente são estátuas grandes, estátuas de 1 metro, né, às vezes até maior. E então assim, e como entrar, né, dizendo que aquilo ali é algo que eles foram enganados, que eles foram, né, de alguma forma, enfim, como que eles vão fazer para poder entrar nesta casa sem afrontar essas pessoas, né? Então ela estava falando aqui pra gente que seria através de relacionamento, não é? Com essas pessoas, com esses moradores e por aí vai. Bom, Isadora, aí agora nós já estamos a 10h52, deu certo? Resolveu lá? Conseguiu? Era outra coisa, eles ainda não chegaram, mas tudo bem. Mas resolveu, né? Pelo menos senão a pessoa ia ficar te ligando, ou então tocando campainha, essas coisas aí acaba te desconcentrando. Mas faltam 7 minutinhos para as 11h. Eu queria que você já até contou aí algumas experiências e tal, né? Desse um ano, você já tiveram outras experiências aí também, assim, né? Que marcou a vida de vocês, ou a tua vida, principalmente, né? Já tiveram outras experiências também? Sim, a gente já teve muitas experiências, até é difícil assim de lembrar, né? Porque às vezes são tantas coisas, né? E aí quando a gente às vezes para olhar algumas fotos antigas e tudo, a gente vai trazendo a memória. Sim. Experiências que a gente teve em evangelismos. Se for parar pra pensar, eu pude já participar da carreta, num tempo que ela passou por aqui, e lá as meninas que estavam comigo estavam servindo, e eu pude participar do evangelismo que acontece. Como eu disse, a gente pôde receber o Jesus Transforma. Eu acho que se for para compartilhar, já aproveitando também a minha fala, né, a gente sabe que novamente vai estar acontecendo a Operação Jesus Transforma em julho, mas eu acredito que essa operação foi uma experiência muito incrível, assim. Que a gente tinha chegado fazia 3 meses no campo, e aí a gente foi desafiada a receber 20 missionários voluntários, né? E a gente sabe que para receber não é só recebê-los, tem que achar lugar, conseguir parceiros para que a gente possa manter esses missionários, né, durante esses 20 dias. Então a gente teve que correr muito atrás de muitas coisas, mas foi mesmo sendo uma experiência muito desafiadora, foi um tempo de muito crescimento, onde a gente pôde ver o cuidado de Deus nas nossas vidas, em cada coisa. Porque se for pensar, nós éramos 3 meninas mulheres, né? Mas ainda jovens, mesmo que talvez com muitas experiências em muitas coisas, mas jovens no campo. A gente era a nossa primeira experiência missionária. E a gente foi direcionada muito por Deus para receber eles, para ter essa liderança, né? Diante deles, de muitas pessoas que já tinham participado de outros Jesus Transformos, que a gente sabe que sempre nessas operações tem muitas pessoas que já participaram de vários, e aí é muitas experiências, muitas coisas para contar, mas eu acredito que essa foi uma muito marcante, porque a gente pôde, além de viver essa experiência como líderes, também como participantes, porque a gente também vai nas ruas, participa dos evangelismos. Foi algo maravilhoso, poder conhecer pessoas do Brasil todo que também se esforçaram, que também juntaram dinheiro para poder estar participando, para poder estar envolvido com isso. E eu fiquei muito feliz de saber que nesse ano vai ter muito mais lugares, né? Em muitas mais operações acontecendo durante o Brasil todo, no mês de julho. Vai ter até um Jesus Transforma com crianças. Então, já aproveitando a minha fala, que foi essa experiência que foi uma das marcantes, até um incentivo para que nós possamos nos envolver, que os ouvintes possam pesquisar, né? Entrar no site de Missões Nacionais e ver qual o local mais perto vai estar acontecendo uma operação e, de fato, já se preparar e se inscrever para ir, porque com certeza vai ser uma experiência única na vida dele. Como foi na nossa, também será na dele. Poder ver o agir de Deus de uma maneira tão próxima e, de certa maneira, você estará visitando campos missionários, né? Porque quando a gente vai, essas operações acontecem em projetos, trabalhos que estão acontecendo, né? Então, ter essa experiência de viver por 15 dias, por um tempo, como um campo missionário então isso é maravilhoso. Então, é uma fala também de incentivo para que a gente possa, para que os ouvintes possam ir atrás para participar dessa próxima operação. E se você não conseguir, que você esteja orando, né? Porque, de fato, isso só pode acontecer
pela graça de Deus. Porque hoje foi até engraçado que depois que passou tudo, né? Aí a gente vai conversar, ver como é que foi as coisas, e a gente para e olha e fala, só foi pela graça de Deus. Porque se fosse depender de mim e das meninas, ou qualquer outro missionário que recebeu esses 20 voluntários no campo, nada disso aconteceria. É só pela graça de Deus mesmo, o cuidado dele direcionando cada coisa. E não só o físico, assim, material, mas também o espiritual, o cuidado, a proteção dele. Então, isso é maravilhoso. E você não pode ficar fora dessa, né? Você tá me ouvindo falar, mas Deus deseja que você viva isso, né? Legal. Então, envolva. Em julho, hein? Imperdível. Então, assim, um desafio para você, somente para os jovens, né? Então, vai lá. Eu tenho certeza que, assim, o que é legal, né, Isadora, é que normalmente a pessoa que tem um chamado missionário, ela tá na dúvida, né? Aí ela tá aqui, né? Porque algumas, não são todas, tem umas que pula no rio mesmo e vai embora. Agora tem outras que não, né? Fica ali no trampolim, né? Como é que é? Eu vou ou não vou? Aí começa a pensar, né? Poxa, mas minha carreira, minha mãe, meu pai, né? Minha vida profissional, o meu ministério lá na igreja, né? E tal. Aí o cara começa a pensar e tal, e fica ali naquela dúvida e antes de pular no rio, né? Mas o bacana é que quando dentro dessa dúvida ele embarca, por exemplo, para uma experiência dessa daí, aí a mosquinha como diz o pastor Fernando Brandão, a mosquinha do sangue M positivo, né? Acerta mesmo a veia, aí já era, aí já foi. Então, assim, se você está na dúvida, vai para uma experiência que aí você vai tirar a tua dúvida, se esse vai ser o teu chamado, se você acha que esse é o teu chamado mesmo, né? Pelo menos assim, externo, de repente você também é um missionário, onde você está, onde você nasceu, você vai ver que o teu missionário, o teu chamado também pode ser esse, né? Mas se você tem algum medo, algum receio e sabe que o teu chamado é fora da tua cidade, é até mesmo numa outra região, como é o caso aí da Isadora, que saiu de um clima de São Paulo, que é totalmente diferente, né? Que eu acho que lá tem as 4 estações, aí no Ceará tem 2, é chovendo, chuva e sol, porém temperatura nunca lá muito raro abaixo dos 20, né, Isadora? Então, e aí, mas só que quando você chega às experiências e tal, uma coisa que eu lembro que vocês falaram, Isadora, a respeito da comida. Como é que é isso daí? Você já acostumou mesmo? Já tá mandando ver mesmo aí na comida cearense? Porque a comida deles, assim, é mais puxada do que a paulista acha que é mais tranquila, né? E tal, a cearense já é mais puxada, né? Fala a verdade. Então, eu não comi ainda as diferentes, né? Que é a puxada, tripa, essas ainda não comi. Não experimentou ainda? Ainda não. Tanto porque ninguém me ofereceu ainda, mas eu também não sei como seria a minha reação também. Sim, então atenção povo de Quitaiús, vou fazer a Isadora comer uma buchadinha de bode, cabrita aí, ó. Mas eu já pude comer bode, né? Uma vizinha que convidou a gente pra almoçar e tinha bode. Foi normal, assim, não foi estranho pra mim. E eu já tô acostumada. Lá o cuscuz de lá, né? Cuscuz paulista é diferente do daqui. Sim. Mas daqui eu já gosto. Tapioca também, antes era uma coisa que eu não comia muito. Mas aqui todo lanche é tapioca. Come mais tapioca que pão, quase. Sim. Mas também o baião de 2, essas comidas aqui já tá mais acostumada. Tem também um outro que é o mucunzá, que eu provei, mas não é porque tem um mucunzá doce, e deles aqui é salgado. Aí eu provei já experimentei, não achei ruim, mas não é uma comida que eu como sempre. Se tem, eu vou nas outras opções, sabe? Sim. Mas se só tem ele, eu como também, que é uma comida muito típica daqui. Sim. E o pessoal gosta muito aí também da galinha caipira, né? E tal, com muita... Isso. Creme de galinha também. Como? Que eles fazem um creme de galinha, que é galinha desfiada, e coloca acho que pão, aí vai virando uma massinha, assim, tipo, vira um creme mesmo. Sim. Da galinha, do peito da galinha desfiada, assim. Não sei se eu tô exemplificando da melhor maneira, que eu nunca fiz, só comi. Mas eles comem com tudo, assim. Sempre nos aniversários, nas festas, eles fazem. Que é o esse eu ainda não tinha ouvido falar, não, ainda. Esse creme de galinha, ainda não tinha ouvido falar, não. Que legal, que bacana.
E aí, então, e aí você, aí você mesmo cozinha aí? Como é que é? Por exemplo, hoje você tá sozinha, ou você come fora e tal, como é que você faz isso? Acho que não, né? Não tem como comer fora todo dia, né? Ninguém tem. Aqui não tem. Sim. Que nem tem o restaurante aqui que tem mais de final de semana, e é longinho. Sim. Mas aqui é a gente que cozinha. E aí é comida normal, assim, porque querendo ou não, mesmo que tenha as comidas típicas de cada região, né? O brasileiro come naturalmente, arroz, feijão, sim, a mistura e uma salada, né? Então, sim, aqui no dia a dia a gente come essas comidas que a gente mesmo faz. Só que aí essas comidas diferentes é que às vezes tem gente que chama a gente pra almoçar nas casas, aí a gente come de vez em quando baião de dois, que aqui eles sempre fazem. Eu não aprendi a fazer baião de dois ainda não. Mas essas comidas mais típicas é quando nos chamam, quando a gente vai em algum lugar que tá servindo, né? Mas na nossa casa não tem. O baião de dois é o arroz com aquele feijãozinho, que alguns lugares que chamam de feijão fradinho. Lá no meu Pará chama feijão verde. Feijão verde. Lá no meu Pará chama de feijão, acho que é o da colônia, se não me falha a memória. Enfim, mas normalmente é um arroz com feijão, né? Com esse feijão verde aí, vamos dizer. E aí vai uma carne de sol, é isso ou não? Um queijo, é assim que eles fazem aí ou não? Ou eu tô confundindo os pratos? Dá pra incrementar bastante, eles variam bastante. Tem como fazer só eu não sei como é que faz esse arroz e feijão, porque não é só arroz e feijão separado, eles fazem junto, né? Eu só não sei como é que funciona pra fazer isso, né? Tem uma estratégia lá. Isso, mas aí incrementa. Já teve vezes que a gente foi chamado pra almoçar e aí mudava o tipo de feijão. Tem um outro feijão que ele é um pouquinho maior, que eu não tô lembrando agora não. Ele é verdinho assim, maior. Me sumiu mesmo o nome da cabeça. Que aí eles fazem com ele. Também tem o cremoso, que às vezes eles colocam leite, queijo, nata. Tem o normal, aí muda os acompanhamentos, linguiça, carne de sol, um ovo frito, bacon, vai mudando isso. Então, o básico é o arroz e feijão, só que aí eles vão incrementando e fazendo as variações, né? Que legal. Do mesmo prato. Que legal. E Juazeiro, você sempre vai em Juazeiro ou não? Ou é mais difícil ir e tal? Juazeiro fica muito longe daí, não? Não, é 63 quilômetros. É duas topiques de distância. Mas tem as topiques. Sim. A gente pega uma topique para Caririaçu, que é a cidade mais perto, e de Caririaçu para Juazeiro. Essa distância, umas 2 horas de topique. A gente vai, a gente consegue comprar tudo que precisa aqui, mais coisas muito específicas que é lá, mas a gente não vai, dificilmente a gente vai lá só para comprar alguma coisa. Como lá tá a igreja mãe, que a nossa igreja mãe é a igreja do pastor Washington, ele é quem também coordena o programa de radical e tudo. Então sempre quando tem algum evento a gente vai para lá para participar na igreja. Tem treinamentos também. A gente sempre, quando tem, a gente participa, já que é próximo, a gente aproveita, né? Mas aí, quando a gente já vai pra lá, a gente já aproveita pra ir um pouco mais cedo e fazer o que precisa fazer por lá. Mas dificilmente a gente vai sempre. Às vezes tem meses que a gente fica um tempo sem ir, tem vezes que a gente tem que ir mais de uma vez no mês. Bom, esse próximo final de semana eu vou estar lá porque vai ser a formatura da 12ª turma dos radicais. O comissionamento, a formatura não. Eles estão no tempo de imersão e agora eles vão ser enviados, né? Então a gente vai estar indo lá para prestigiar o comissionamento deles, que é aqui pertinho. E aí no final do mês também vai ter um curso, então sempre quando tem essas coisas a gente tá por lá. Mas não é algo que é sempre assim, né? Varia de acordo com os eventos. Tem gente que acha, Isadora, que a vida do missionário, né, é dor e sofrimento, né? Meu Deus, o cara vai. Não vou dizer que em alguns lugares pode até ser, né? Que às vezes o cara vai para um lugar bem ruim mesmo, longe, e às vezes ainda tem a questão da perseguição, né? Por exemplo, esses países, principalmente os países aí das janelas, né? 1040 lá e tal, são os países onde os missionários de fato têm que estar lá escondidos e tal. Mas mesmo assim, pelo menos os que eu conversei já aqui da Junta de Missões Mundiais, eles falam assim, claro que você não pode estar botando uma camisa dizendo que você é missionário, né? Mas eles te respeitam como
uma pessoa estrangeira e como um cristão, né? Porque eles sabem que quem não é de lá é normalmente que é de outro país, principalmente aqui do Ocidente, né? Sabe que são cristãos, né? Então, mas tem gente que acha que generaliza, né? Que todo missionário é uma vida de muita dor e muito sofrimento e tal, né? E, por exemplo, então assim, de novo, para você que tem esse chamado, olha só, a Isadora, né? Precisa se falar a sua idade não, Isadora, mas assim, ela deve ter no máximo você já tem 20, sim ou não? Faço 20 esse ano. Olha aí, tá vendo? Então não tem nem 20 aninhos ainda, né? E tá ali, resolveu partir, né? Decidiu, e a gente vê assim que não tem tristeza na Isadora. Ela tá todo o tempo com ar de riso, né? E a gente percebe que é uma felicidade espontânea, tranquila, né? Não é nada, você vai estar aqui aparecendo na câmera, você vai estar aqui falando na rádio e tal, então por favor, não vai fazer carinha de triste não, né? Porque uma pessoa frustrada, ela não consegue esconder, não é, Isadora? Então assim, então você que de repente vai para uma experiência dessa, vai ter aí em julho agora aí, vai ter uma experiência maravilhosa, né? Aproveita, vai lá pra região do Cariri. A região do Cariri aí, não é? Pra Juazeiro do Norte, vai lá conhecer o nosso querido pastorzão Washington, vai lá, conhece essa feira aí, conheça lá os missionários que estão ali, você vai ver, meu irmão, você vai apaixonar, eu tenho certeza, né? E Deus vai transformar aí os teus pensamentos e a tua vida, em nome de Jesus. Ô Isadora, eu quero muito, querida, agradecer mais uma vez esse bate-papo. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse bate-papo da gente aqui? Não, eu só queria agradecer. Sim. De fato, não tem como, a gente tem os desafios no campo, a gente não é sempre se entende as dificuldades, mas a gente crê, né, e a gente tem a alegria que Cristo nos dá, então isso que é maravilhoso. Não fique com medo, né, depois. Muitas vezes a gente quer ter controle de tudo, preocupado se a gente vai ter o sustento, se a gente vai ter o amparo, e a gente vai ter, porque quando Deus nos chama, Ele também cuida, prepara, e nos cuida daquilo que a gente precisa. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos, então às vezes a gente pensa que precisa de algo, mas nosso Deus sabe de fato do que a gente precisa, né? Então, Isadora, rapidinho, dentro dessa tua experiência, dentro dessa tua fala que você acabou de dizer aí, você já teve alguma experiência de provisão de algo que você pensou, desejou, precisou e de repente isso bateu na tua porta? Isso já aconteceu contigo? Porque se não aconteceu, eu creio que vai acontecer ainda, né? Porque normalmente acontece com as pessoas que estão apenas envolvidas na obra de Deus. Agora eu fico pensando, imagina para um missionário. Eu vejo muitos missionários contando esse tipo de testemunho, né? Às vezes está precisando de um dinheiro para comprar algo para missões, e alguém chegou e mandou, alguém ofertou. Ou então às vezes o cara pensou até mesmo numa comida, num churrasco, que não é muito comum, né? Fala, poxa vida, tô desejando, poxa, quem me dera um churrasco, e de repente alguém liga, vem aqui, estamos fazendo um churrascão, lembrei de você e tal. Então bate na porta, tá aqui, trouxe aqui, né? Aquilo que, isso já aconteceu com você, já aí, não? Já. De fato, Deus nos surpreende. Já aconteceu nos casos mais simples, como a gente teve uma experiência, né? Assim que a gente chegou, que a gente estava aqui em casa no domingo à tarde, tudo é fechado. E aí a gente só comentou, nossa, como seria bom agora um pastelzinho, uma coxinha. E aí tinha uma irmã da igreja de Lavras, que ela tem uma família aqui, e eles tinham feito isso na tarde ali, na família, naquele domingo eles tinham feito isso. E aí não deu nem meia hora, nem 10 minutos depois, ela bateu no nosso portão com um saquinho, com pastel e coxinha. E também já teve necessidades maiores que Deus supriu. Aqui no campo, no primeiro ano não precisa tanto, mas como eu decidi continuar, eu comecei a fazer o seminário, e aí tudo EAD. Então é muito difícil estudar, fazer uma faculdade, tudo pelo celular, os arquivos, ler vídeo, tudo. E aí era algo que eu estava orando para Deus, confiando, né, que no tempo certo Ele ia estar provendo. E Ele me abençoou eu pude ir de férias agora para minha casa, e eu fui compartilhar as experiências, e Deus usou pessoas para que ofertassem, e eu pude comprar um notebook, e eu tô podendo estudar. Legal. E de fato foi algo no tempo certo, e foi da provisão de Deus. Eu vejo que se eu posso ter um notebook hoje, não é
pelo meu mérito, ou porque eu merecia, ou porque eu consegui. Mas foi Deus quem me deu, e eu glorifico a Ele por isso, porque tem sido tão útil, ainda mais nesses dias que eu estou aqui sozinha. A Laís tem notebook, mas como que eu ia estudar se ela vai estudar também lá na casa dela? Então, Deus proveu no tempo certo aquilo que eu precisava, tanto das maneiras mais simples, com coisas que a gente pensa que nem vai precisar, quanto também de maneiras mais específicas. E Deus, Ele cuida de muitas outras maneiras. Tem muitas outras experiências que a gente pode contar e relatar, de coisas, e não só físicas, né, mas a gente vê muito também em questão da saudade. A gente sente saudade, tem dias que a saudade bate mais forte, mas eu até comento, não sei se esse é o termo certo, mas é uma saudade que não dói tanto. Já teve vezes, tem aquelas saudades que chega a doer, assim, mas é uma saudade que quando vem a gente também sente o cuidado de Deus, a paz dele. E aí, não que a gente não sinta, mas a gente também confia que Deus tem cuidado de nós e dos nossos familiares que estão longe. Então a gente confia nele. Então, de fato, Deus cuida de tudo. E a gente só precisa confiar. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado de servir aqui na obra dele. Nesse momento eu estou servindo aqui, mas eu creio que Ele vai me levar para onde Ele desejar, e estou à disposição de fazer isso. E posso dizer que essa é a minha vontade, que todos nós possamos entender. Deus muitas vezes não quer nos tirar da nossa casa. Às vezes Ele quer nos usar onde a gente está, só que a gente quer tanto ter controle da nossa vida e do que a gente está fazendo, que a gente não deixa Ele nos usar. Então, que essas palavras, que essas experiências possam tocar no coração dos ouvintes e, de fato, que possam despertar para que eles possam fazer oração, de falar: Deus, me usa da maneira que você desejar, e que você permita viver essas experiências incríveis. A gente, às vezes, ouve muitas experiências de muitas pessoas e se pergunta: por que não vivo essas experiências também? Mas muitas vezes é porque a gente não deixa Deus agir no nosso meio, a cuidar de nós, de fato mostrar o Deus poderoso, zeloso que Ele é, né? O nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus zeloso, que deseja cuidar de nós. Então, eu agradeço por esse momento, por poder ter compartilhado novamente aqui na Rede 316 como é que tem sido. Peço que vocês estejam orando pelo campo de Quitaiús, pela igreja de Quitaiús, que a gente possa continuar firme nos trabalhos do Senhor, que pessoas possam se render ao verdadeiro Deus que salva, que é Jesus Cristo, somente Ele. E que ore também pela minha vida, pela vida da Laís e pela vida de tantos outros missionários. Sim. Que não é só nós, muitos missionários que têm feito esse trabalho. E a sua oração é algo importantíssimo. Muitas vezes você não pode ver isso, mas a sua oração chega até nós aqui no cuidado de Deus com as nossas vidas. Então continue orando, não só por nós, mas por todos os missionários que estão espalhados no Brasil e no mundo, e para que Deus possa enviar mais pessoas, né? Porque, de fato, a obra do Senhor sempre será maior do que a gente julga suportar, e glória a Deus por isso. Sim. Que a gente possa continuar orando para que Deus nos mande mais trabalhadores, que mais pessoas possam se envolver na obra do Senhor, e esse é o sentido da nossa vida, né? Fazer a vontade do nosso Deus. Como é que é o nome muito obrigada. Como é que é o nome dos seus pais, Isadora? Renato e Vanessa. Renato e Vanessa? Vanessa. Ah, Vanessa, sim. Isso. Eles estão ouvindo a gente agora, nesse momento? Você sabe? Eu acredito que minha mãe esteja. Ah, ok. O pai deve estar trabalhando, né, e tal. Muito bem, a nossa querida irmã Vanessa. Irmã Vanessa, Deus abençoe, querida, parabéns, viu? Parabéns pela sua filha, parabéns aí pela família, que Deus continue abençoando a senhora também, viu? Em nome de Jesus. E com certeza é alguém admirável também, a nossa querida irmã Vanessa. Que Deus abençoe. Ela já conhece, ela já veio aí já, não, na tua cidade, em Quitaiús? Ainda não? Ainda não. Sim. Ainda não. E planos, projetos para eles virem para aí, não? Para dar conhecer e tal? A gente sempre conversa, né? Mas quem sabe numa das férias deles, né? Sim. Talvez eles consigam vir. Vamos conhecer, já conhece o Ceará já, não? Já tiveram em outras cidades? Não. Vamos conhecer o Ceará aí, o Vanessa. Felipe, como é que é o nome dele, do seu pai? Renato. Renatão, vamos conhecer aí o Ceará, né? Então, aí aproveita, vai lá em Juazeiro do Norte, que é bacana, é bem diferente, né? Uma cidade bacana. Eu já tive a oportunidade, só que eu passei muito tempo atrás, né? Quando era da tua idade, viu, o Isadora? Então, eu passei aí em Juazeiro do Norte, mas passei de carro, de passagem mesmo e tal. Então, já tem aí já uns 2 anos isso. Mas deixa pra lá. Então, Isadora, e os planos da Isadora? Quais são agora? Depois Sim, eu desejo continuar, né? Como eu disse, já estou
dando seguimento, né, fazendo seminário, desejo concluir seminário e continuar no projeto de plantação, e nosso desejo é que até 2026, né, que vai concluir os 4 anos, a gente possa ter a igreja aqui de Quitaiús, independente, montada, né. Você quer continuar aí em Quitaiús, então? Isso, para concluir o projeto. A gente veio, deu início, a gente deseja concluir, deixar a igreja construída, firme, amém. Pronta, isso, com os irmãos firmes e com os princípios da igreja multiplicadora sendo vividos, né? Sim. A gente deseja que possa ser, mesmo num lugar pequeno, que ela possa ser uma igreja que multiplica outras igrejas, né? Então a gente tem orado e tem estamos sendo guiadas por Deus para poder cumprir esse projeto. Sonhas ir para outro lugar fora do Brasil ou outro lugar do Nordeste mesmo? O que você pensa assim quando tá de repente num relaxamento e tal, que você pensa em trabalhar em outros lugares? O que você pensa? Sim, então, eu nunca pensei em sair do Brasil. Sim. Eu sempre desejei ficar mais por aqui. Ainda não penso em nenhuma cidade específica, mas eu coloco minha vida à disposição do Senhor, amém, né? Para que Ele possa me levar onde precisar. Eu não conhecia Quitaiús há um ano atrás, eu nem sabia que lugar era esse, e Ele me trouxe até aqui e tem me usado aqui. E que Ele possa continuar me levando para onde Ele desejar, para que eu possa ser usada por Ele, para anunciar o Evangelho, para onde Ele desejar. Né? E os alvos de orações para Quitaiús? O que você pede? O que você lembra? Sim, eu peço para que orem, né, pela plantação da igreja aqui em Quitaiús, orem pelos moradores de Quitaiús, para que Deus possa quebrantar o coração deles, possa livrar eles dessa raiz idólatra, amém, que eles possam ser livres da religiosidade e que eles possam, de fato, entender que eles precisam crer no verdadeiro Jesus e somente nele. Que essa é a parte importante, só Jesus Cristo, que esse é o mais difícil, né? Eles creem em Jesus Cristo e em muitas outras, mas eles possam entender isso. Orem também pelos irmãos que já estão conosco, que eles também têm as suas lutas diárias, são novos convertidos, então a luta contra o pecado ainda é muito grande na vida deles, então que Deus possa estar fortalecendo eles, e cada dia eles possam crescer em conhecimento do nosso Deus, né, na graça. E também orem pela minha vida e pela vida da Laís, para que Deus nos dê sabedoria, discernimento a cada dia e estratégias também, para cada dia mais a gente poder continuar fazendo a obra do Senhor aqui. Saúde, paz, né, Isadora? Sim. É isso aí. Gente, esse foi a nossa quarta missionária de hoje. Nós conversamos com a nossa querida Isadora Dorca Caldeira Figueira, a filha do nosso amigo Renato, do nosso irmão Renato e da nossa querida Vanessa. Ela é lá de São José do Rio Preto, né? Paulista, do interior também, que fala, o Isadora? Interior. O teu sotaque foi embora já, né? Se você tinha, já foi embora, né? Não tem mais tanto assim, né? Porque ainda só um pouquinho, né? Que é muito marcado, né? Agora o marcado saiu legal. Então, que Deus abençoe a tua vida, querida, em nome de Jesus. Espero vê-la mais vezes aqui com a gente. Dê um forte abraço em Laís. Diga a Laís, né? Para aproveitar bastante o Ceará, né? Laís foi lá recarregar as energias lá em Salvador, né? Não sei se ela é de Salvador. Eu lembro que ela morou em Salvador um tempo e tal, né? Ela vai passar em Salvador, mas ainda ela tá na casa da família. Ok. Então dê um abraço nela também, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Guarde a vida de vocês sempre aí nesse lugar, e a gente espera vê-las mais vezes por aqui, né? E com muitas novidades. Que Deus abençoe você que está ouvindo esse bate-papo aqui com a gente, que você possa ir visitar Quitaiús. E se você é uma pessoa que Deus te abençoou financeiramente, vá a Quitaiús com um propósito, vá lá para comprar um lote para construir a primeira igreja, né? Daí de Quitaiús, em nome de Jesus. A Isadora tem um projeto no coração de 4 anos, ela vê essa igreja já pronta e com os irmãos lá dentro assumindo esse trabalho aí lindo de Quitaiús. Então, deixa Deus te usar, irmão. Você que tem condições financeiras aí, que Deus já te abençoou, então vai a Quitaiús, conheça a Isadora, conheça a Laís, vá a Juazeiro do Norte, conheça o pastor Washington, e aí você desce para ir para Quitaiús, compre um lote e vamos construir esse negócio aí, né, Isadora? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, querida. Muito bom falar com você. Que Deus abençoe. Até a próxima. Forte abraço aí para todo mundo de Quitaiús que tá ouvindo a rede. E povo ouve a rádio aí, muito ou não?
ouve bastante rádio. Legal. A gente até tem os adesivinhos da rede que a gente ganhou no Jesus Transforma, que a gente às vezes entrega, porque o povo aqui gosta. Sempre tá com o radinho ligado. E a internet aí é boa, hein, Isadora? Apesar da cidade ser pequenininha e tal, tô vendo aí que você em momento nenhum a internet falhou, travou, você aí também e tal. A internet aí é boa, né? Que legal, que bacana. Sim. E então, muita gente com certeza ouvindo a gente. É uma cidade mesmo, né? Aí é uma cidade mesmo. É um distrito. É um distrito, então, pertence. Mas não tem problema, até a gente às vezes chama de cidade, né? Que é um jeito de falar. Mas pertence à cidade de Lavras da Mangabeira. Lavras da Mangabeira, que é mais famosa do que a Quitaiús. Então tá aí, mas Quitaiús a partir de hoje, quer dizer, a partir já de algum tempo atrás, depois que as minas chegaram aí, então já começou a ficar famosa aí. Vai ser mais uma referência dos céus aí na terra, em nome de Jesus. Amém. Isadora, obrigado, querida. Deus te abençoe e até a próxima, então, tá bom? Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Valeu. Bom resto de semana pra você. Valeu. Tchau, tchau. Igualmente. Valeu. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.